Olá, sejam bem-vindos em mais um Bíblia Todo Dia. Hoje nós vamos falar do livro de Josué, capítulos 15, 16 e 17. Estamos vendo então o povo conquistando e se instalando na parte da terra que cabe a eles, a terra que o Senhor havia prometido. Sabemos da herança das 2,5 tribos ao lado leste do Jordão e 9,5 tribos ao oeste do Jordão. Deus fala para o povo, então, determinar os seus limites. Nosso Senhor é um Deus organizado, que lançasse, então, sorte para separar as porções de cada tribo. Eles lançaram sorte para a separação das porções das suas terras. A primeira que tirou a sorte foi a tribo de Judá. Depois Caleb conquista Hebron, isso é uma parte muito importante, sobre a força, o entusiasmo e a fé de Caleb. Lembrando que ele havia pedido a Josué a montanha e Josué então permite que ele a conquiste. Caleb teve então que conquistar e expulsar 3 filhos de um homem chamado Anak, que era um gigante, um homem forte, imponente. Ele teve então que se esforçar para expulsar então seus filhos daquela terra, mas ele conquista. Disse Caleb que quem derrotasse então Anak, este homem poderoso e gigante, ele daria a sua filha Axa. Então, como seu sobrinho derrotou, ele deu a sua filha Axa, a mão dela, ao seu sobrinho. Interessante que a sua filha Axa pede ao seu pai, então, a Caleb, que dê a ela fontes de água, porque quando eles conquistam aquela terra, era uma terra seca e eles precisavam de água. A terra era muito seca e ela precisava de água. Então, isso nos faz pensar, a nossa vida está uma terra seca? O nosso coração está seco, uma terra seca? Está difícil? Estamos como se caminhando em um deserto? Nós precisamos pedir água. E o que é água? Quem é água? Fonte inesgotável, Jesus. Então nós precisamos entender, quanto o povo de Deus, que quando a nossa terra está seca, ou sempre, nós precisamos beber dessa água, a fonte da água viva, Jesus Cristo. No capítulo 63, diz que, infelizmente, eles não puderam então expulsar os jebuseus dessa terra. Os jebuseus que moravam em Jerusalém não saíram então da terra que já era do povo do Senhor. E isso gerou danos futuros para eles, porque Deus sempre alertou que não era para se misturar com o povo cananeu, porque o povo de Canaã já havia escolhido o seu Deus, o seu futuro, o pecado, a iniquidade. No capítulo 16, fala da parte dada a Efraim e Manassés, os filhos de José. A herança dada a eles. No verso 10, da mesma forma também está escrito que Efraim também não expulsou os cananeus da sua terra. Os habitantes de Gezer não foram expulsos de lá. Efraim então estava entregue, a tribo de Efraim entregue aos ídolos daquele povo. A idolatria então entrou no coração, infelizmente, do povo de Deus. No verso 3, conta sobre um homem chamado Zelofeade, que era da tribo de Manassés. Ele não tinha filhos, homens, mas ele tinha 5 filhas. E Moisés havia prometido a ele entregar a sua parte da herança. Mas como ele não tinha filhos, o que se fazer? Não, a palavra, ela tinha muito peso. Então, se Moisés tinha dado a sua palavra e a herança era sim da família deles, então com certeza seria entregue. E foi entregue toda a herança às filhas então de Zelofeade e ao restante da família de Manassés. Isso nos faz pensar, quando a herança é algo muito precioso e importante que nós deixamos para os nossos filhos. E isso é algo legal, é direito deles. Por exemplo, levando para o lado espiritual, os nossos pais oraram por nós e estamos hoje aqui. Então, isso é algo que nós precisamos entender no nosso coração, a herança espiritual. O que nós vamos deixar de mais valioso, de herança mais cara, preciosa, é o Senhor Jesus. E nós vimos nos capítulos passados que o Senhor é a nossa herança. Jesus é a nossa herança. Então, a maior e melhor e a maior riqueza que nós podemos deixar para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos filhos, é Jesus a nossa herança.
Vejam que quando nós declaramos algo a favor dos nossos filhos, é como uma herança. Nós estamos declarando sobre eles. E isso vai fazer parte da vida deles, não vai ser tomado da vida deles, é direito que nós já declaramos. Os nossos pais declararam palavras que hoje fazem parte da nossa vida, a herança sobre nós. Amém? Então nós precisamos entender isso, a importância de deixarmos um legado, de deixarmos algo valioso. E o mais valioso que nós podemos deixar, com certeza, é a verdade do Senhor, é o próprio Jesus, a palavra da verdade, a palavra viva. No verso 12, o povo de Manassés também, infelizmente, não expulsou os habitantes daquela parte que pertenceria a ele. E eles foram também influenciados negativamente. No verso 14, tem uma reclamação. E no verso 15, Josué responde a esta reclamação, a esse questionamento. Está escrito assim: então os filhos de José falaram a Josué dizendo assim: por que me deste por herança só uma sorte ou um quinhão, sendo que eu, tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? E então Josué responde, disse Josué: se tão grande povo és, sobe ao bosque e ali corta para ti lugar na terra dos perizeus e dos refaíns, pois que as montanhas de Efraim te são tão estreitas. O que isso quer dizer? O povo de Manassés fez uma reclamação sobre a sua parte estava ruim para eles, aos olhos deles. Mas Josué então responde a esse questionamento. Josué diz assim, para a gente entender melhor: suba então, suba a montanha, abra a clareira, faça a sua parte, conquiste, assim como fez Caleb. Conquiste, lute. O Senhor já deu a palavra de vitória, mas nós temos a nossa parte, a nossa responsabilidade. Serve para nós hoje refletirmos sobre isso. Temos a palavra do Senhor, a palavra já lançada, a palavra de vitória, a herança que é nossa por direito, como vimos aqui. Mas existe uma porcentagem, uma responsabilidade, o comando foi dado, mas é a nossa parte. O que nós devemos fazer? Muitas vezes nós não queremos fazer a parte que nos cabe, mas nós temos que nos movimentar, porque o Espírito Santo, ele se move em nós e já foi dada a palavra de vitória, então nós temos que fazer a nossa parte. Vemos aqui sempre nesses capítulos aqui, nos anteriores também, avisos de Deus para não se associarem àquele povo que já havia escolhido o seu fim, a não fazerem pactos, a não copiarem, exercerem atitudes que eles tinham, culturas erradas, ídolos para si, como o povo de Cananeu, né? O povo cananeu. Mas, infelizmente, eles cometeram este erro de se associar, né? Porém, Canaã, como já foi falado, já havia escolhido o seu próprio caminho, os seus deuses, o seu fim. E Deus não queria que o seu povo então se contaminasse e tivesse essa raiz de iniquidade e se afundasse no pecado, se sujasse com essa imundície, se encontrasse em escuridão, que é o pecado. Então Deus não desejou isso de forma alguma e não deseja isso para nós. E você hoje? E você hoje está sendo influenciado por um povo, por um modismo, por opiniões? Ou você está influenciando este tempo, onde você mora, onde você trabalha, esta geração com o amor de Deus, com a palavra do Senhor, com a sua graça, com tudo que Ele é na sua vida? Nós temos que influenciar, né? Nós temos que fazer a diferença. E para fechar esse vídeo, eu quero falar de Salmos 1, que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vamos pensar sobre isso, tá bom? Se você tem alguma dúvida sobre os capítulos 15, 16 e 17, você pode fazer a sua pergunta logo abaixo do vídeo. Que Deus te abençoe e até o próximo.